E aí galera, tudo bem? Aqui é o Henrique Arão com mais uma aula de teoria musical para você. Bem, eu quero começar hoje com uma pergunta. Você sabe quais são as funções da ligadura? Isso mesmo, a ligadura tem funções e são duas. E nesta aula eu vou mostrar para você quais são essas duas funções da ligadura e você vai começar a entender melhor sobre ligadura. Mas antes eu quero te contar uma história. Em um grupo de alunos de uma certa escola de música, foi perguntado para eles qual que era as funções da ligadura, o que era a ligadura e quais as suas funções. Houve inúmeras respostas, até que faziam sentido, mas elas não eram envolventes. E também foi feita a mesma pergunta para um outro grupo de estudantes numa outra escola de música, eles não se conheciam. E a resposta foi pouco cativante. Respostas técnicas, mas sim aquela descoberta. O que eu concluo é que o estudo da teoria por teoria não te dá o saber. Por quê? Porque o saber vem da prática. E o que eu chamo aqui de prática é o conteúdo teórico aplicado através da experimentação. Conteúdo teórico aplicado por experimentação. E agora você vai transformar a sua maneira de pensar em ligadura. Porque eu não vou te passar conceitos que não têm aplicação, e sim formas de pensar para você aplicar pela experimentação. A pergunta que foi feita foi: o que é ligadura? Para pensar. Para que ficar teorizando ligadura, achando conceitos e conceitos para tentar responder essa pergunta tão óbvia? Meu, o que é ligadura? É uma linha curva, não é uma linha curva por cima das notas ou por baixo, dependendo de onde está escrito. Não é uma linha curva. Pronto, ligadura é isso. Uma linha curva. Não precisa ficar teorizando a ligadura, não precisa ficar criando conceitos gigantescos em cima da ligadura, porque isso não tem aplicação prática. Você vai olhar para sua partitura e não vai pensar nesses conceitos da ligadura, você vai simplesmente executar as funções que ela desenvolve ali na sua partitura. Henrique, mas quais são essas funções? Então, são duas, como eu disse no começo do vídeo. Essa linha curva, quando ela está colocada sobre notas que têm a mesma entonação, ou seja, são a mesma nota. Um exemplo bem prático. Você está tocando uma nota Sol, sei lá, uma nota Sol. Tocou a nota Sol. E a sua próxima nota, logo em seguida, é uma outra nota Sol. É a mesma. Ela não varia. Ela não está acima nem está abaixo. Não é um Lá, não é um Sol sustenido, não é um Fá. É a mesma. Você está tocando uma nota ou cantando, solfejando uma nota. E logo em seguida você tem uma outra nota que é a mesma. Uma nota Sol, por exemplo. E a próxima nota é a mesma nota Sol. Quando a ligadura está por cima dessas notas, está entre essas notas, notas de mesma entonação, essa ligadura tem uma função. Ela está dizendo assim para você: olha, esses sons ligados não podem ser interrompidos. Isso significa o quê? Que quando você tocar a sua nota, que ela está ligada com a nota que é a mesma entonação, que é a mesma nota, ela está ligada com essa nota de mesma entonação, significa que você vai tocar esse som e vai prolongar esse som até a próxima nota. Simplesmente o primeiro som vai ter uma sensação que teve um prolongamento. O som foi prolongado até chegar na próxima nota, no próximo som. Ou seja, somente o primeiro som é emitido e depois é prolongado até chegar no próximo som. Não deve ter interrupção aí. Essa função da ligadura se chama função de prolongamento. Prolongamento. Você vai prolongar o som que você emitiu até que essa ligadura deixe de existir nessas notas de mesma entonação. E a outra função da ligadura é quando ela está entre notas que não é da mesma entonação. São notas diferentes, com diferentes intervalos. Esse efeito é um efeito de execução instrumental ou um efeito vocal. Isso significa que entre o primeiro som e o último som, entre esse espaço
independentemente da nota que está escrito, do intervalo que ela tá, se ela tá muito lá em cima, muito lá embaixo, se são figuras que é muito rápidas, são figuras mais longas. Independente disso, não deve ter interrupção até que seja finalizada a ligadura. Você vai tocar essas notas ou cantar essas notas de maneira ligada, de maneira que um som e o outro não tenha interrupção. Você quase não percebe a mudança de um som para o outro som. Observe esses dois exemplos aí. Bem, esse é um exemplo de um arranjo que eu fiz para quinteto de cordas da música da Demi Lovato, Give Your Heart a Break. Reparem que nesse trecho aqui desses 4 compassos do violoncelo tem ligaduras, e essas ligaduras estão em notas de mesma entonação. Eu tenho aqui na clave de Fá, eu tenho a nota Sol aqui no violoncelo, clave de Fá, nota Sol, nota Mi, nota Ré, Si, de novo, aqui outro Si, depois Lá, e no final, bem aqui no último compasso, Sol e Sol. Estão todas com ligadura. E o efeito dessa ligadura em notas de mesma entonação é que esse primeiro som vai ser tocado e vai ser prolongado até o próximo som, que no caso aqui seria esse, a próxima nota Sol. Vou colocar para tocar para você sentir. Então vai ficar mais ou menos assim, com umas ligaduras. Ouviu? Agora vou tirar todas essas ligaduras. A frase inteira está sem ligadura. Mais uma vez vamos ouvir. Sentiu? Como não tem o prolongamento da primeira nota atacada para a próxima nota, vamos ouvir só esse compasso. Mais uma vez. Com a ligadura. Mais uma vez. Ok? Percebeu a diferença? Agora escutem esse trecho. É um pequeno trecho que está no segundo violino do mesmo arranjo. Mais uma vez. Agora com a ligadura. Reparem que a ligadura está da primeira nota até a última nota. Então significa que entre esse trecho, todo esse trecho, não deve ter interrupção. Escutem como vai ficar o efeito. Mais uma vez. Esse é o efeito que chamamos de efeito instrumental, efeito de execução instrumental ou efeito de execução vocal. Vamos ouvir mais uma vez sem a ligadura. Com a ligadura. Tá aí a diferença. Se você quiser ouvir todo esse arranjo, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para você ouvir. Bem, então é isso. É simples assim. Gostaria aqui de agradecer a galera que acompanhou a live do resumo das aulas anteriores que eu falei de valores, de pausas e divisão proporcional. Logo mais eu vou estar fazendo outra, então fique atento para a próxima. E nessa última live eu fiz um convite especial para um grupo fechado comigo dentro do Facebook. Esse grupo fechado se chama Teoria Viva. Agora somos uma comunidade. Lá eu estou respondendo as perguntas mais particularmente. Ou seja, aquela sua dúvida em particular que você tem sobre teoria, eu mesmo respondo para você. Ali as pessoas compartilham suas ideias, suas dicas, suas sacadas, suas experiências e ajudam muito no crescimento teórico da galera. Se você quer participar desse grupo, deixa aqui embaixo o seu e-mail nos comentários. Eu não sei por onde você está me assistindo, se é pelo Face, se é pelo YouTube, mas deixe aqui embaixo nos comentários o seu e-mail que eu vou te adicionar nesse grupo de Teoria Viva. Bem, essa é a aula de hoje. Te vejo no grupo, te vejo semana que vem com mais uma aula. E lembre-se, sempre com muita música!